Olá, voltei para poder falar de mais um capítulo do livro. E o capítulo de hoje é o capítulo 2, Empreendedorismo e o Medo do Novo. Quem é empreendedor hoje, eu acredito que sabe do que eu vou falar. E quem ainda não é, mas que quer se tornar um empreendedor, com certeza já passou ou está passando por isso. Ei, Thiago, tudo bem? Thiago entrou aqui agora. Thiago também é empreendedor. Imagino que ele saiba do que eu tô falando. Que é o medo de fazer uma coisa nova sem saber se você vai ter resultado ou não. Qual que vai ser o resultado e se você está dentro de um emprego de CLT hoje e você tem um salário fixo, aí você fala assim, eu quero sair desse trabalho, ele não está me dando uma carga horária legal, não tem os benefícios que eu quero, ou senão eu já aprendi o máximo que eu pude nesse lugar. Então, não sei, não quero ficar mais aqui, mas eu também não sei por onde começar para me poder empreender, o que eu preciso fazer. Então, por onde que eu vou começar, o que dá para eu poder fazer, mas eu não sei se no mês que vem, na hora que eu sair daqui... Oi, Kátia, tudo bem? Eu não sei se na hora que eu sair daqui, eu vou ter uma condição de receber o mesmo salário que eu recebia. Eu não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas em dia, não sei como que vai ser a minha reação quando eu vou empreender em alguma coisa. Falando, acho que o som tá muito alto, né? Diminuir um pouquinho. Falando de uma posição do empreendedor quando ele não entra com investimento grande para poder entrar em sociedade numa companhia grande. Quando você vai começar como empreendedor, é diferente, né? Quando você vai começar como empreendedor, você vai ter que tomar conta do financeiro, você vai ter que tomar conta da gestão, do marketing, da produção, da vendas. E o certo seria começar pela venda, né? Porque sem a venda você não tem o financeiro, você não tem a gestão, você não tem o controle de produção. Aí você tem que entender também, você vai ter que desenvolver tudo quando você está começando do zero. Você tem que entender que se você não tiver fundo de caixa para poder sustentar seu negócio, você muito provavelmente vai demorar um tempo a mais para poder começar. Oi, Rosilene. Rosilene é empreendedora também. Trabalha por conta própria, né? Ela sabe um pouquinho do que eu tô falando. Quando você não tem recurso suficiente, você tem que começar com o que você tem. E qual que é a melhor forma de se começar para você ter sucesso sendo empreendedor? É você começar pelo intraempreendedorismo. Sabe, já ouviu falar daquela frase dor de dono? Que é necessário você ter a dor do dono para você entender como que o negócio funciona e quando chegar a sua vez de ser dono, você já entender do processo e se motivar para que outras pessoas também tenham essa dor de dono. Porque é necessário ter essa dor de dono, você está trabalhando num local, é necessário que você tenha essa dor de dono para que quando você chegar a sua vez, você conseguir romper essa fase. Conseguir passar da sua experiência para a próxima pessoa que você está ensinando. Você ter o famoso job rotation, né, que você passar por vários setores da empresa. Você tem uma dimensão maior de tudo que está acontecendo. Oi, Tylon, tudo bem? Quando você tem essa questão do job rotation, você passa pelo financeiro, você passa pelo comercial, pela linha de produção quando seu produto é físico. Quando é digital, você passa pela parte de marketing, brand, formatação de preço de venda, que é como que aquele produto se torna viável para poder ser feita a venda. Você começa a ter uma dimensão e você consegue usar do intraempreendedorismo na sua iniciativa quando você tiver condição de alavancar. Alavancar é você usar de alguma estratégia para você ter como se fosse uma ferramenta que vai te fazer chegar mais alto. Eu, para poder chegar aonde eu estou hoje como empreendedor, eu passei durante um bom tempo como intraempreendedor, passando no negócio dos outros,
fazendo uma transformação dentro do negócio dos outros, potencializando a marca dos outros, para eu poder chegar e falar assim, agora tá na hora de eu fazer o meu, eu quero fazer por mim. No vídeo que eu postei sobre o Conheço o Autor, eu falei que fui captado, né? Buscando qualquer oportunidade, até para lavar chão, para poder limpar a janela, o que aparecesse eu ia pegar na porta da faculdade para eu poder continuar estudando. E eu fui chamado para poder trabalhar em uma empresa em comercial. Trabalhei vendendo fita adesiva e durex, né? Para quem acha que não dá para poder ganhar dinheiro, dava para poder fazer meu salário lá. E além de fazer o salário, eu fazia muito mais, que era a questão de você ter essa percepção que você consegue aumentar seu salário através de uma bonificação. Aí eu fiz mais do que o mínimo, que era o meu obrigatório, que era bater a meta, e eu fazia muito mais que a meta para eu poder ter um salário maior e conseguir comprar mais coisas e pagar mais dívidas, que é o processo de qualquer pessoa hoje, que é adulto hoje em dia, né? A única pessoa que ganha dinheiro, na verdade, adulta é um mendigo. Tirando isso, é uma criança. Então a gente nunca ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. E dentro dessa empresa eu passei 3 anos, fui ajudando a estruturar vários segmentos da empresa, principalmente o comercial. E em uma dada reunião, um dos sócios não falou para mim, mas eu usei a palavra dele para me poder conseguir dar meu salto de fé. Ele fez uma reunião, estava bravo com o resultado da equipe de um modo geral, e tinha algumas pessoas que não estavam levando a sério aquilo ali. É aquela pessoa medíocre. E quando eu digo medíocre, é a pessoa que faz somente a média. Ela não quer sair da média. E para sair da média, você não precisa nem de fazer muito. É só você fazer um pouquinho acima do que você foi obrigado, que seria a sua obrigação, né? Então, ser acima da média é você ter sua rotina de treino, você ter uma boa alimentação, se aprender sobre investimento, buscar educação, buscar aprender sempre. Isso faz parte do processo para você ser uma pessoa acima da média. E nessa reunião ele ficou muito bravo, ficou muito puto. O Instagram eu falo palavrão, tá? Então, ficou muito puto, ficou muito bravo. E ele falou que quem quisesse podia pedir conta que a empresa ia mandar embora. Aí eu já tava, assim, eu não precisava de escutar aquilo, eu já tava bravo porque eu já tava no final da minha graduação e eu ainda não tinha feito estágio, eu não sabia se eu ia conseguir ser arquiteto depois de formado, porque eu não tinha tido experiência. E eu já estava pensando que aquilo ali seria o meu emprego durante muito tempo. E na hora que eu saísse dali eu iria para uma outra empresa, mas ia continuar trabalhando como vendedor, ou como coordenador, como gerente, mas que eu não ia sair muito disso, por mais que eu tivesse uma graduação que me permitisse fazer muito mais. Aí eu cheguei no ponto de aceitar. Quando ele bateu na tecla de que poderia mandar embora quem quisesse, eu já levantei e falei assim, então você pode me mandar embora. Aí acabou a reunião, eu fui pro RH e falei com eles, olha, o dono da empresa falou que quem quisesse podia falar que ia ser mandado embora. Ah, mas você tem certeza que você quer fazer isso? Não, deixa eu ligar pro outro sócio, ele tava na Bahia, deixa eu conversar com ele, você não quer conversar com ele não? Eu falei, não, já tomei minha decisão, ele falou que podia, então eu quero. Eu bati nessa tecla, saí da empresa, cumpri meu tempo dentro da empresa, né? Saí de lá em uma semana, na outra eu já tinha conseguido uma oportunidade de estágio, onde eu pagaria para poder trabalhar. Eu paguei minha alimentação, paguei meu deslocamento e não recebi nada de financeiro dentro dessa empresa. Mas chegando lá, o primeiro mês eu ajudei a ver de um modo geral. Primeiro eu escutei, absorvi o que podia dentro daquele lugar e das possibilidades que tinha de projetos, de processos. E depois disso eu ajudei a estruturar esse escritório para ele poder alavancar, para ele poder melhorar. Por quê? Porque eu já vinha de uma educação empresarial que era de empresas maiores, de empresas de médio porte, de grande porte e até multinacional. Então eu já tinha uma visão um pouquinho à frente do passo onde que aquele arquiteto estava, no escritório dele. Eu ajudei a implementar isso, absorvi o máximo que eu podia daquele espaço e me permiti ir para o próximo. Fui para uma empresa de engenharia
de energia solar, fui fazer estudo de viabilidade para a implementação de painel solar. Dentro dessa outra empresa, de novo, eu tive a escuta ativa, escutei tudo que eu podia, desenvolvi tudo que eu podia quanto às minhas obrigações e comecei a fazer a mais. Eu absorvi toda a demanda que fosse aparecendo a mais para me poder entender como que funcionava o negócio, como que era feita a venda, como é que funcionava o financeiro, como que funcionava a abordagem e a venda para esses clientes. E fui fazendo de uma forma que eu consegui reter esse conhecimento, chegou no meu limite dentro daquele lugar, e eu falei assim, para mim já não dá mais. Então eu já cheguei no meu limite, eu já aprendi tudo que eu podia, eu vou pular pro próximo. Aí eu fui parar numa multinacional, fui trabalhar na Leroy Merlin como estagiário de lá. Isso foi em 2019. Trabalhei um ano lá como estagiário, de novo, escutei tudo que eu podia escutar, aprendi tudo que eu podia aprender, desenvolvi tudo que eu podia desenvolver da minha função e comecei a absorver mais do que a minha função. Fui fazendo o trabalho de vendedor, de assessor, de coordenador, de gerente, de vendedor técnico e fui absorvendo tudo que dava para eu poder absorver durante esse um ano e finalizou o meu ciclo. Eu aceitei, foi um pouquinho difícil, mas eu aceitei vários nãos nesse processo, principalmente quando eu fiz um programa de trainee, fui para São Paulo, participei de gincana, maratona, fui aprender sobre storytelling, sobre várias ferramentas que você tem para multinacionais para você desenvolver habilidades, né, soft skills, que vai te fazer melhorar nesse processo e você conseguir assumir o cargo de uma postura um pouco diferente, mais receptiva. É bem interessante quem tiver a oportunidade de participar de processo de seleção de trainee. É muito legal, é muito bom para poder desenvolver essas habilidades. E quando eu não passei nesse processo, eu recebi uma proposta e eu disse que não, porque era um valor que para mim era muito abaixo do que eu esperava e não era sustentável, eu conseguiria fazer muito mais, porque sabendo do meu potencial de todos os lugares que eu já tinha passado, eu conseguiria montar o meu próprio negócio. Só que isso demorou 2 anos entre eu tomar a minha decisão lá de sair daquela empresa e falar que para mim já dava, para mim já basta, não quero mais ser CLT, agora eu quero ser estagiário. Eu estou regredindo muitos passos, porque eu saí de uma empresa em que eu recebi um salário bom, considerável, né, como vendedor, e passei a oferecer meu trabalho de graça em troca de aprendizado. E nesse processo, até eu decidir virar empreendedor, foram 2 anos pegando e tendo a certificação de que o que eu estava fazendo era certo dentro da empresa dos outros. Ou seja, dentro do intraempreendedorismo, você aprende e você erra e você acerta no negócio do outro. Você não paga do seu bolso por aquele erro e aquele acerto. Porque você está aprendendo na metodologia do outro, você está dentro da empresa do outro, ele que está pagando o seu salário. Rosilene falando que já fez muito isso. Você ir para a empresa dos outros para você aprender. Você não está gastando do seu bolso para poder aprender. Isso é muito interessante, isso é muito importante na jornada do empreendedor. Na hora que você tomou um pouquinho mais de coragem, você nunca vai ficar completamente decidido, tá? Na hora que você... Em troca de aprendizado, isso mesmo. Você nunca vai ficar completamente certo daquela decisão. Você sempre vai ter medo. Mas o medo é importante. E você tem que ir com medo mesmo. Se você não vai com medo, muito provavelmente você não vai. Aí você vai ter que aceitar uma vida média, fazendo só o médio, fazendo só o mínimo necessário para você conseguir pagar suas contas e viver na média. De novo, ser medíocre é viver na média. E a média que a gente tem no Brasil hoje é uma média muito baixa. Por isso que é importante você sair da média. Raniel, tudo bem? Quando você resolve sair dessa média e você resolve empreender,
você já tem validado todo aquele aprendizado que você teve como intraempreendedor. Você passou por várias empresas, você já testou todas as possibilidades, você já entendeu mais ou menos, pelo menos você não entende tudo, mas você entende mais ou menos como que funciona o financeiro, você entende mais ou menos como que funciona o comercial, como que é a questão da logística, como que é a questão do marketing. Aí você fala assim, poxa, se eu já consigo fazer isso para o outro, eu consigo fazer para mim também. Aí você vai descobrir dentro das suas capacidades e das suas áreas de interesse qual que é o melhor produto. A Rosilene, ela que está aqui agora na live, ela trabalha com cabelo. E muito quando a gente conversa, ela fala sobre os cursos dela de especialização de louro, para mexer com cabelo de mulheres louras. Ela está indo atrás desse conhecimento e ela está aplicando no negócio dela. Ela está fazendo o MVP quando ela aceita cobrar mais barato para ela poder aprender. E ela entrega um resultado que ela vai ter um feedback positivo daquele cliente, um retorno, né? Falando assim, olha, eu adorei o que você fez. Aí ela vai reforçar com um micro resultado a posição dela de eu consigo fazer, ela validou a ideia, eu consigo fazer, e a partir do momento em que eu consigo fazer, eu consigo ver quanto tempo que isso me toma, quanto de produto eu vou consumir e quanto que eu vou ter de margem de lucro em cima do trabalho para eu poder atender o próximo cliente. Tá vendo? Ela tá confirmando ali, é isso mesmo. É porque a gente conversa bastante sobre essas temáticas e eu já ajudei várias pessoas e vários negócios, né, várias empresas a perceber o que pode ser feito para poder melhorar. Hoje mesmo eu estava vindo da academia, passei em um salão novo de barbearia e fui lá dar ideias para o dono do negócio que ele podia fazer para ele poder gastar menos e otimizar o espaço dele. Aí eu falei com ele, ó, você já está me devendo aí agora porque eu acabei de te dar uma consultoria de graça. Mas é porque é amigo. Aí a gente vai lá e conversa. Se ele aplicar, o negócio dele cresce e, consequentemente, se ele cresce, eu acabo crescendo também pela indicação que ele vai fazer, falando assim, olha, realmente ele é um arquiteto muito bom, ele veio cá, me ajudou, me deu ideia. É mais ou menos isso. A gente tem que compartilhar conhecimento. Nem sempre você vai ficar oferecendo o seu conhecimento de graça, tá? Eu implementei a consultoria na TBT e na Harpa Urb, né? Principalmente na TBT, porque as pessoas vinham me pedir dica de graça. Ai, Thaleson, o que dá pra fazer aqui? Ai, Thaleson, eu pensei em fazer isso. O que você acha mais bonito? Aí eu falei assim, olha, se você quer a resposta para isso, eu preciso entender mais. Só que para eu poder entender mais, eu vou te cobrar. Vai ter um preço para isso. As pessoas, quando você coloca preço, quando a pessoa não reconhece seu valor, a primeira coisa que ela faz, ela dá um passo para trás, ela recua. Nossa, mas você vai me cobrar para poder fazer isso? Aí você fala com ela, sim, eu vou te cobrar para fazer isso, porque esse é meu trabalho. Aí eu sempre dou um exemplo para os clientes falando assim, não tem como você pedir carona para um taxista. O trabalho do taxista é te levar onde você precisa chegar. Mas qual que é o custo que ele vai ter de depreciação do carro, o custo de combustível, o custo de horas que ele está te atendendo? Qual que é a periculosidade que vai ter quando você tem aquelas faixas no taxímetro, né? Que vai mudar de acordo com o horário, se é horário de pico, se não é horário de pico. É necessário você entender que o trabalho do outro precisa ser valorizado. Quando a pessoa chega para mim e fala, Thaleson, tem como você fazer mais barato? E eu entendo que ela está pedindo para fazer mais barato porque ela realmente não tem condição, eu aceito de uma certa forma. Quando ela vira para mim e fala, tem como você fazer mais barato, eu tô achando muito caro. Ela já falou sobre o meu trabalho. Aí eu falo com ela, realmente não tem como te atender não. A pessoa que pede para poder fazer mais barato num trabalho de arquitetura não entende o valor do profissional. E isso serve para o trabalho da Rosilene, por exemplo. O trabalho dela é mexer com o cabelo. Se você não entende qual que é o trabalho que ela faz e qual que é o valor que ela entrega, que valor é diferente de preço, você vai pedir para fazer mais barato, e fazendo mais barato você vai ter um resultado que não vai ser tão bom, ou não vai ter os produtos de qualidade que ela está te oferecendo. Demorou para poder entender isso. Isso é verdade.
Não adianta eu chegar lá no seu salão e falar assim, Rosilene, eu tô querendo fazer uma pintura no meu cabelo, mas você tá me cobrando R$300, eu só consigo fazer 200, eu tô achando muito caro. Você pega essa tinta, compra e faz em casa. Vamos ver o resultado, como é que vai ficar? Esse não é... Tinha medo de cobrar pelo processo, certo? E perder o cliente. Quando você perde um cliente por causa de preço, ele não é seu cliente. Ele simplesmente está abrindo um leilão e está indo pelo mais barato. Então, ele não é seu perfil de cliente. Quando a gente entra nesse processo, quando você começa a entender, isso faz parte do amadurecimento do empreendedor. Quando você inicia seu negócio, você vai aceitar qualquer cliente a qualquer preço. Por quê? Você precisa validar o seu produto e a sua entrega. O seu serviço quando é serviço, o seu produto quando é um produto, e quando é um produto com serviço, você tem que validar o produto e o serviço. No seu caso, você trabalha com os dois, você trabalha com o serviço e com o produto. Você pode vender para a pessoa um produto ou um serviço, ou vender os dois, que é quando ela vai lá no seu salão e faz todo o processo com você. Quando você pega um cliente no início, né, e se aceita a qualquer custo esse cliente, você está abrindo mão do seu lucro e muitas das vezes até do seu processo ali, do seu produto, para você conseguir validar. Depois que você validou aquele produto, aquele serviço, já não tem mais porquê você ficar cobrando aquele preço barato que não está te dando lucro nenhum. Aí você vai lá e fala assim, nossa, mas eu estou tendo resultado. Mas como que está a sua gestão? Como que está a sua organização por trás disso? Como que está seu financeiro? Você faz os descontos de um CNPJ? Você faz a questão da declaração de imposto? Você tem um contador que te ajuda a olhar a parte fiscal? Você tem funcionário? Quanto que você paga para esses funcionários? Entende que é muito maior? Se você não está conseguindo resolver todos esses pontos, ou se você não tem nenhum desses pontos implementados, significa que você está cobrando errado. Aí você vai lá e entende, vai amadurecendo e entende que você tem que cobrar um pouco mais. Aí você vai colocando valor agregado no que você está entregando. Você não está comprando só um produto ou só um serviço. Olha o valor que eu vou te entregar com esse produto e serviço. Contra dados e fatos não tem argumento. Explique isso para o seu cliente e fala com ele o que pode acontecer. Você não vai falar nome de nenhum concorrente. Mas você vai falar assim, olha, se você fizer comigo o resultado, eu te garanto o resultado. Mas se você fizer com outra pessoa, aí vai pedir a garantia para essa pessoa, porque eu não consigo garantir o serviço do outro. Mas o meu serviço eu te garanto que você vai ter esse produto estruturado e vai ser entregue dessa forma. Para isso é bom você anotar quais os prós e os contras do seu produto. Então, sempre quando você faz um MVP, que é um mínimo produto viável, você tem que ter isso na ponta da língua quando você vai fazer a venda desse produto. Você passou desse nível de consciência de que você precisa cobrar um pouco mais, você vai começar a correr atrás de encher sua agenda, porque você já testou seu produto através do MVP e você já fez os testes com preço mínimo para poder validar a ideia. Fez o teste mínimo, fez o MVP com um produto um pouco mais alto, um ticket de venda do produto um pouco mais alto, aí você vai para o próximo nível. Aí você vai correr atrás de encher sua agenda ou de aumentar seu faturamento até um nível aceitável, onde você consegue mudar para o próximo nível, que é cobrar um pouco mais caro. Que é cobrar por mais, colocar mais preço em cima da qualidade do seu produto. Esse é o seu diferencial, da garantia do que você faz, isso mesmo. Tem que ter essa garantia do que você faz, principalmente se você é um especialista. Se você está fazendo aquilo ali e você é especialista naquele trabalho, se você estudou, se você tem como garantir para o seu cliente que ele vai ficar satisfeito, você tem que cobrar mais por isso. Você tem que encher sua agenda e na hora que você estiver abarrotado, assim, falando, nossa, eu já não consigo mais atender, aí você começa a treinar pessoas para poder fazer esse trabalho, para poder ensinar
para essa pessoa esse trabalho. E quando você começa a fazer isso, você encheu sua agenda, aí você aumenta o preço do seu produto. Porque você colocou uma lista de espera para poder fazer esse trabalho que você quer, que você está oferecendo. É basicamente você chegar numa boate, a Lohane entrou agora, ela entende sobre isso. Quando você chega na porta de um bar ou de uma boate, tem uma fila grande, você tem a sensação de quê? De que aquela fila tá grande porque o espaço lá dentro tá cheio, e se o espaço tá cheio, eu quero entrar lá também porque eu vou ter mais convívio com outras pessoas, vou interagir mais, vai ser mais divertido, porque lugar vazio é um saco, então eu não quero um lugar vazio. Aí você vai ganhando, no seu subconsciente você vai falar assim, eu quero ir num lugar onde as outras pessoas também queiram ir. O ser humano como um todo é um ser social. Então você quer ir onde o outro está e você quer sempre subir de nível para lugares melhores. Só que aí você chega na fila daquele lugar, aí quando você entra você vê que está vazio. O que eles fizeram? Eles criaram um funil para você poder entrar, criou um gargalo. E Kael, Lohane, Rosilene, que entraram aí. Quando você cria esse gargalo muito grande do lado de fora, você cria atração para quem está passando e quem entrar dentro daquele negócio. Você cria um atrativo de fazer as pessoas entrarem. A mesma coisa é no seu negócio. Quando você tem uma agenda cheia, mais pessoas vão procurar, mais pessoas vão querer ser atendidas. Aí entra uma ferramentinha muito utilizada hoje no marketing, que é a escassez. Se o seu produto é escasso, ele vale mais. Por que o ouro é tão caro? Porque o ouro é difícil de conseguir. Aí, o processo de extração vai deixando ele complicado com o tempo. Vai ter que passar por um polimento, vai ter que passar por processo de siderurgia, vai ter que polir, vai ter que banhar, criar a joia que você vai usar, o cordão, o brinco, a pulseira. Ele é caro porque ele é escasso. Se a gente chutasse uma pedra na rua e falasse que era ouro, ele não valeria o tanto que vale. Mudando para o mundo digital, né, o Bitcoin, quando ele foi lançado muito tempo atrás, tem um limite, um número X de Bitcoin, né, que é uma moeda online, ele tinha um valor muito mais baixo do que ele tem hoje em dia, porque as pessoas vão acumulando, vai comprando mais, cada vez mais caro, e o valor da moeda ele vai subindo com o tempo. Tem outras moedas como Dogecoin, o Ethereum, o próprio Bitcoin e outras moedas. Mas o que eu estou falando, tanto do exemplo do Bitcoin quanto do ouro, é que quanto mais escasso é, mais caro vai ser. As pessoas gostam de experiências e exclusividade. Quanto mais exclusivo for seu produto, quanto menos pessoas com maior ticket você conseguir, melhor vai ser suas margens de trabalho. Melhorando sua margem de trabalho, aumenta a sua lucratividade. Você consegue passar a sua função operacional para outras pessoas e consegue crescer o seu negócio através disso. Você tem que entender que no processo do empreendedorismo, quando você começa a ganhar escala, você enche a sua agenda e você aumenta seu ticket de venda, você vai automaticamente ter que trabalhar as suas características, né, os seus soft skills, as suas características do comportamento empreendedor, para que você ensine outra pessoa a fazer o seu trabalho manual e você passe a gerenciar o negócio. Aí você deixa de ser, quando você consegue gerenciar e depois você coloca um gerente para poder gerir essas pessoas e ensinar, e você sai do processo operacional e vai só para o estratégico, você deixa de ser o empreendedor e passa a ser o empresário. O empreendedor está de um lado, o empresário está do outro. O empresário, ele recebe o lucro, ele pode ter um prolabore, mas ele está sempre na função estratégica do negócio. Ele não vai estar ali na função mais operacional. A menos que ele queira, e se realmente ele quiser muito fazer o operacional, ele tem que entender que o tempo dele está sendo muito mais caro quando ele está no operacional do que quando ele estava lá só no estratégico. Dentro do meu negócio hoje, eu ainda faço o trabalho operacional, mas já entendo dessa metodologia, eu já sei o que precisa ser feito e eu trabalho em cima desse processo, né,
de encher uma agenda. Encheu a agenda, eu aumento o ticket, eu aumentando o ticket, eu treino uma equipe, treinando uma equipe, eu vou pro gerenciamento, saindo do gerenciamento eu coloco um gerente no meu lugar, aí eu vou pro somente o estratégico. O ciclo é esse, as etapas já estão anotadas e dentro do meu negócio eu já faço isso. Eu estou vencendo cada uma dessas etapas, né? E o negócio vai crescendo no meio desse processo. E eu postei também no feed falando sobre o tempo, né? Falando sobre a disciplina e como que o seu meio, as pessoas onde que você convive, os meios, os lugares onde você frequenta e toda uma estrutura que é construída na sua volta, como que toda essa estrutura ela vai tender a te puxar para não tirar você de onde você está, em vez de deixar você crescer. Você precisa expandir, você precisa crescer. Se você está preso numa caixa e você começa a crescer, você dentro dessa caixa, enquanto ela está pequenininha e você está expandindo, você começa a sair pelas laterais e isso começa a incomodar. Então você tem que crescer e ir para uma caixa um pouco maior, aí você vai continuar crescendo, você vai para uma caixa um pouco maior. Quando você chegar lá no alto, você está numa caixona grandona, você vai lá e fala, nossa, eu saí desse negocinho. Eu postei no status a perspectiva do peso. Eu tirei uma foto na academia, onde o menor peso ficou grande e o maior peso, o mais pesado, ficou pequenininho. Porque em cada etapa que você vai passando no empreendedorismo ou na disciplina e na gestão que você tem através de exercícios ou melhora na sua educação, em todo o seu processo, o menor peso é o que parece ser o maior. Porque na hora que você conseguir levantar aquele peso e você vai trabalhar em cima dele durante algum tempo, ele vai se tornar leve. Aí você vai pegar o próximo que vai continuar parecendo maior. E a cada vez que você vai passando de peso, você vai aumentando um peso. Quando pensa que você já está no 12, 15, 20, 30, 50 quilos. E quando você olhar para trás, era tão pequenininho, era tão levinho aquele primeiro peso, mas você tem que quebrar a resistência. É preciso quebrar a resistência. Tudo que eu falei até agora, eu fiz um resumo, né? Eu torci bastante isso e coloquei no capítulo 2 do livro, que eu falei no início da live, o empreendedorismo e o medo do novo. Eu estou passando aqui para vocês a minha perspectiva em cima do meu processo e como que foi difícil vencer esse primeiro pezinho lá atrás para eu poder conseguir tirar essa barreira da minha vista e eu poder passar para o próximo nível, para o próximo peso, que foi esse processo de eu sair começou comigo empreendendo aos 9 anos, foi crescendo até eu entrar nessa empresa e falar assim, acho que aqui tá bom, tô confortável, tô na minha zona de conforto, né? Na hora que eu quebrei esse ciclo e eu fui para a primeira empresa que eu não recebia nada, fui para a segunda empresa que comecei a receber um pouquinho, fui para a terceira empresa que comecei a receber um pouco mais, saí dessa empresa e montei meu escritório, que fui entrar numa escala completamente diferente de entradas e saídas e de recebimentos, principalmente no longo prazo, foi que eu fui entendendo que o peso lá de trás era muito leve. Então, eu quis deixar essa reflexão para vocês entenderem um pouco mais do que eu estou deixando no capítulo 2 do livro. Se você ainda não comprou o livro, corre no link da minha bio e lá tem um Linktree, um linkzinho que você vai clicar e vai abrir uma outra página. Se você clicar no primeiro ícone vai estar o livro impresso, no segundo ícone vai estar o livro digital. Você clica lá, garante no pré-venda a compra do seu livro. Comprando no pré-venda, você tem direito a 2 bônus. Uma aula comigo, que eu vou aprofundar mais sobre esses temas. E você vai ter direito também o seu nome no livro. Então, todo mundo que está entrando em pré-venda, está comprando o livro, já tem garantido o nome na parte de colaboradores do livro. Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo que eu estou passando, um pouquinho do que é o capítulo 2 do livro. E eu te vejo em breve com o próximo capítulo. É isso. Tchau.